Paz do Senhor, irmãos, bom dia. A irmã Isolete sabe que eu tenho dificuldade para falar em público, mas para mim foi um desafio, então eu tô gravando um vídeo. Então, hoje de manhã eu orei, né? Falei com o Senhor para ele me direcionar para poder falar a palavra para vocês, né, nessa manhã. Então, ele me direcionou para Ezequiel 19. E no momento que eu vi esse texto, né, eu fiquei pensando como que eu falaria para vocês, né? Então eu escrevi para poder me expressar melhor. Ezequiel 19, do 11 até o 13. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Então eu pedi auxílio do Espírito Santo para falar, e Deus falou comigo que nós estamos em tempos difíceis, mas é tempo de conserto, é tempo de se voltar ao Senhor e pedir auxílio para Ele, né? Para mim, esse tempo está sendo muito bom, porque há um tempo atrás eu tinha falado para a irmã Isolete, inclusive, que eu não estava conseguindo orar. E o Senhor, Ele me ajudou muito para que eu pudesse voltar a orar nessa fase de pandemia. E eu tenho orado muito. Então eu entendi que esse tempo é tempo de conserto. E nesse texto de Ezequiel, ele fala da parábola da videira. E como que Deus tem trabalhado em nossa vida através das parábolas, né? Ele nos ensina de tal modo que ficamos constrangidos. Então eu escrevi aqui com relação a essa parábola da videira que fala, né, em Ezequiel 19, fala na verdade, de lamentações. Porém, tem essa parte que eu citei do 11 ao 13 que fala que nós devemos ser como videiras verdadeiras e darmos muito fruto para o Senhor. Então, é bom que possamos dar frutos ao Senhor, para que, além de servir a Ele, em espírito e em verdade, possamos permanecer na sua presença e sentir seu doce espírito. Que Ele cuide para que a videira, que possamos cuidar para que a videira não seque, e que sejamos como leões com garra, fortes e corajosos, pois quando pensamos que estamos fracos, aí que somos fortes. Nesse texto de Ezequiel 19 também fala dos leões. Então que possamos ser como eles, fortes e corajosos nesse período de crise no mundo, de pandemia. E que a esperança nunca deve ser perdida, pois quem perde a esperança perde a fé que nos mantém em pé. Então que sejamos videira verdadeira, a qual dá muitos frutos e não seca. E é muito fácil ser cristão, irmãos. Ali sentado, assistindo aos cultos e louvando. Mas que possamos nos desafiar a cada dia e ser sal e luz nesse mundo de trevas. Porque existem muitas pessoas que precisam ouvir um pouco de Deus. Elas estão ali como num deserto,
onde a terra é seca e sedenta. E só precisa de uma pessoa ali falar de Deus para elas. E eu acredito que nessa fase, muitos mesmo, aceitarão a Cristo, conhecerão na sua verdade, porque a gente ficava bitolado ali na igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que não é em vão, mas precisamos dar frutos, precisamos sair, falar de Deus. E através das lives eu vejo que muitas pessoas devem estar sendo alcançadas. Então, eu creio muito que o Senhor está trabalhando e nós vamos vencer essa crise. O Senhor tem um propósito nisso. Então, que possamos dobrar o joelho e orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque só Ele sabe de todas as coisas. Só Ele. Ele é soberano. Então, que possamos entender o propósito de Deus diante de tudo isso. Então, eu escrevi aqui no finalzinho, com toda essa pandemia, eu entendo que o Senhor quer de nós que não brinquemos de ser crentes. Que possamos ser verdadeiros servos e que possamos dar frutos para Ele. Lá em Isaías 55, do 6 ao 11, também, eu queria falar sobre essa palavra também. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o Senhor fala conosco nessa manhã, que possamos dar frutos, que possamos entender o propósito dele. E nesse momento eu oro ao Senhor. Obrigada, Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem operado em nossas vidas. Peço que nos oriente em cada detalhe, Pai, porque só o Senhor sabe, só o Senhor é soberano. Só o Senhor pode nos orientar neste momento. Glórias te damos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou indicar a irmã Rosa para falar.